sou a Mônica, tenho 30 anos e sou engenheira de software. A casa da família em Burlington, Vermont, onde morei com meus pais, sempre foi tudo para mim. Coloquei meu coração nesse lugar, acreditando que seria para sempre o meu porto seguro. Cada parede, cada porta carregava o peso dos meus esforços e dos sonhos que cultivei por anos. Então, durante o jantar, minha mãe bateu o garfo com força na mesa. O som cortou o ambiente como uma sentença sendo dada. Você tem 48 horas para tirar suas coisas daqui. Ela gritou. Essa casa agora é da sua irmã. Meu pai apenas assentiu, com os olhos fixos no prato. E minha irmã, que morava longe na Califórnia e mal se importava com essa casa, de repente recebia tudo de mão beijada. Olhei em volta, lembrando de como eu havia carregado o peso desse lar, cuidado de cada canto e mantido tudo de pé como um verdadeiro refúgio. Todos aqueles sacrifícios, todo aquele esforço, apagados em uma única e cruel sentença. Quem nada deu foi recompensada com tudo, enquanto eu era descartada como se nunca tivesse feito parte. Congelei. Meu coração disparou. O ar ficou denso, sufocante. As palavras deles cortavam como facas, mas discutir seria inútil. Levantei-me em silêncio, fui para o meu quarto, segurei o celular com força e comecei a planejar algo que eles jamais viriam chegando. Eles achavam que eu simplesmente iria embora. Errado. Em 48 horas, quando minha irmã colocasse os pés dentro daquela casa, se arrependeria amargamente. Antes de continuar, quero saber, que horas são aí agora e de qual cidade você está acompanhando? Deixe um comentário para eu ver até onde minha história chegou. Na manhã seguinte, acordei em nossa casa em Burlington, ainda sentindo o peso das palavras da minha mãe. Passei anos transformando essa casa em um lar, acreditando que era uma promessa compartilhada. Morando com meus pais, acabei assumindo os fardos deles, derramando meu coração e minhas economias em cada canto da casa. Depois do colapso financeiro deles, 5 anos atrás, eu me coloquei à frente. Meu emprego como engenheira de software pagava bem, então banquei a hipoteca $80 mil em 3 anos quando eles não conseguiram. Não hesitei. Aquela era a nossa casa, onde eu havia crescido, onde cada memória parecia sagrada. Ainda me lembro do dia em que o banco ligou, ameaçando a execução da hipoteca. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos, papéis espalhados. Minha mãe andava de um lado para o outro, a voz tensa de preocupação. Vamos perder tudo, disse ela. Eu não podia deixar isso acontecer. Esvaziei minhas economias, fiz horas extras e quitei o empréstimo. O alívio nos rostos deles fez tudo parecer valer a pena. Ou pelo menos foi o que pensei. Pintei a sala de estar de um bege aconchegante, substituí as tábuas empenadas do piso e consertei os degraus que rangiam. Cada prego que bati parecia uma promessa de manter a gente unido. Minha irmã, por outro lado, era como um fantasma. Morando na Califórnia, ligava talvez 2 vezes por ano, sempre ocupada demais com o trabalho de marketing. Quando mencionei a hipoteca, ela debochou. Isso é com você, Mônica? Disse uma vez, com a voz carregada de desprezo. Mandei fotos da sala renovada, das cortinas novas, do sofá macio que comprei com tanto esforço. Ela não respondeu. Eu me convenci de que não importava. Fazia tudo por nós, pela família. Às vezes eu andava pela casa à noite, passando a mão pelas paredes que eu mesma tinha pintado, sentindo como se fossem minhas. Mas já havia rachaduras debaixo da superfície. Meus pais dependiam cada vez mais de mim. Minha mãe pedia só uma ajudinha com as contas, e eu pagava. Meu pai, depois de ser demitido, parou de trabalhar e eu banquei até o conserto do carro dele. Eu não me importava, pelo menos não naquela época. Pensava que éramos um time. Sentava-me na sala de estar, que eu mesma tinha deixado aconchegante com almofadas e um tapete, e imaginava envelhecer ali, talvez até criar meus filhos um dia. Aquela casa não era só um prédio. Era a prova de que eu conseguia manter tudo em pé. Olhando para trás, percebo que ignorei os sinais. As ligações da minha mãe para minha irmã ficavam cada vez mais longas, o tom mais doce do que comigo. Meu pai falava da vida dela na Califórnia, do sucesso no trabalho, com um orgulho que nunca demonstrou por mim. Ignorei, disse a mim mesma que era normal. Eles eram meus pais. Nunca me expulsariam.
mas o jantar de ontem à noite provou que eu estava errada. A decisão de entregar a casa para minha irmã não era apenas injusta, era um tapa na cara. Cada dólar que eu tinha gasto, cada hora que eu tinha trabalhado parecia roubado. Caminhei até a sala de estar, olhando para o sofá que eu comprei. Não era apenas um móvel. Era meu, pago com meus plantões e horas extras. A TV, a máquina de lavar, as cortinas, tudo meu. Se eles queriam me tirar dali, eu faria questão de que sentissem o peso de tudo que eu tinha dado. Minha irmã não moveu um dedo, mas entraria em um lar que eu construí. Não se eu pudesse evitar. Peguei o laptop, as mãos firmes agora. Eu não ia implorar nem chorar. Ia mostrar exatamente o que estavam jogando fora. No início da tarde, eu precisava de respostas. Então liguei para Kristen, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade na Universidade de Vermont. Hoje ela é advogada, com uma mente afiada e zero paciência para enrolação. Sempre foi meu porto seguro quando a vida complicava. Sentada na minha cama, cercada pelas paredes familiares da nossa casa em Burlington, despejei todo o caos da noite passada. Contei como minha mãe bateu o garfo na mesa, a voz cortando o ar com aquele ultimato de 48 horas, e como meu pai simplesmente ficou lá, calado, deixando ela entregar a casa para minha irmã. Kristen não me interrompeu. Apenas ouviu, com aquela calma focada que sempre me trazia de volta ao chão. Você tem algum documento legal da casa? Perguntou, o tom totalmente profissional. Qualquer coisa dos seus pais ou antes deles? Mencionei meu avô, que era dono do imóvel antes de falecer há 2 anos. Sempre pensei que, depois da morte dele, a casa tivesse passado para os meus pais. Kristen ficou em silêncio por um instante. Me dá uma hora, disse ela. Vou verificar uma coisa. Passei aquela hora inquieta, andando de um lado para o outro pelo corredor, a mente girando sem parar. O rosto do meu avô não saía da minha cabeça, suas mãos marcadas pelo tempo, a voz rouca me contando histórias na varanda da frente sobre como havia construído aquela casa, tijolo por tijolo. Ele me olhava, os olhos se enrugando de tanto sorrir, e dizia: Mônica, este lugar sempre será seu. Eu sorria, achando que era apenas o jeito dele de me fazer sentir especial. Agora, não tinha tanta certeza. Revirei uma caixa antiga no meu armário e tirei fotos dele em pé ao lado do carvalho no quintal, o braço em volta de mim. A lembrança doía, viva e cortante, ao perceber que meus pais haviam simplesmente ignorado tudo isso. Kristen ligou de volta, a voz carregada de urgência. Mônica, você não vai acreditar. Ela havia entrado em contato com um colega especializado em direito sucessório e rastreado o testamento do meu avô no cartório do condado de Chittenden. Meus pais nunca tinham mencionado nada, nenhuma vez. Kristen começou a ler o documento pelo telefone, cada palavra caindo como um martelo. Meu avô havia deixado a casa para mim. Só para mim. Não para meus pais, não para minha irmã. O testamento estava assinado, reconhecido em cartório e registrado 3 anos antes da morte dele, me nomeando herdeira única da propriedade em Burlington. Afundei na cama, as mãos tremendo. Como eu não sabia disso? Sussurrei. A voz de Kristen ficou fria. Seus pais tiveram acesso ao testamento. Eles escolheram esconder de você. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Meu pai e minha mãe, as pessoas em quem confiei a vida toda, haviam escondido a vontade final do meu avô para dar a casa à minha irmã. De repente tudo fez sentido. As longas ligações deles com ela, o orgulho pela vida dela na Califórnia, o silêncio sobre meus sacrifícios. Eles assistiram eu colocar $80.000 nesta casa, consertar cada pedaço quebrado, e ainda assim planejavam entregá-la a alguém que não colocava os pés ali há anos. Meu peito apertou, uma mistura de raiva e dor. Não era apenas injustiça. Era uma punhalada nas costas, uma traição a tudo que eu acreditava sobre família. Levantei-me, o maxilar travado, e fui até a cozinha. Na bancada estava a velha caneca de café do meu avô, um objeto lascado que eu havia guardado. Segurando-a, lembrei da promessa dele, da confiança que depositava em mim. Eles tinham tentado apagar isso, reescrever o legado dele por motivos próprios. Por quê? Porque minha irmã tinha uma família. Eles achavam que eu simplesmente aceitaria. Eu não tinha certeza de muita coisa, mas isso não importava.
Eles haviam cruzado uma linha, e eu não ia deixar que saíssem vencendo. Kristen interrompeu meus pensamentos. Esse testamento é a prova de tudo, Mônica. Você tem direitos legais sobre a casa. Podemos contestar isso. As palavras dela foram como uma tábua de salvação me puxando para fora da névoa. Eu ainda não sabia exatamente o que fazer, mas tinha certeza de uma coisa: eu não iria embora de mãos abanando. Peguei um caderno da gaveta, as mãos mais firmes agora, e comecei a listar tudo o que poderia usar: extratos bancários, recibos, provas das minhas contribuições. Kristen prometeu me encontrar na manhã seguinte para traçar nossas opções. Ela mencionou alguns passos legais que poderíamos seguir, como entrar com uma ação para fazer valer o testamento, mas precisávamos agir rápido. Meus pais achavam que tinham me pegado de surpresa, que eu ia arrumar minhas coisas e sair. Não faziam ideia do que eu era capaz. Sentei-me à mesa, caneta na mão, pronta para lutar pelo que era meu. Na manhã seguinte, acordei cedo, o caderno ainda aberto com os planos da noite anterior. Meus pais estavam fora, visitando amigos em Montier, deixando a casa em silêncio. Fiquei na sala de estar, olhando para o sofá que comprei com meu primeiro grande salário, um estofado cinza, macio, que levei meses para juntar dinheiro. Se eu fosse obrigada a sair, não deixaria minhas coisas para minha irmã reivindicar. Peguei a caneta e comecei a listar cada item que paguei: a TV de tela plana presa à parede, a máquina de lavar de inox no porão, as cortinas que escolhi para combinar com a tinta bege que eu mesma passei nas paredes. Cada objeto parecia um pedaço de mim, uma prova dos anos que mantive aquela casa de pé. Liguei para Kristen para finalizar nossa estratégia legal. Ela já estava no escritório, a voz firme ao telefone. Vamos entrar com uma ação para fazer cumprir o testamento do seu avô. É direto, mas precisamos de provas das suas contribuições. Abri uma pasta recheada de recibos. Cada compra, cada reparo, cada dólar que eu gastei estava ali. Kristen sugeriu preparar uma declaração juramentada reconhecida em cartório para documentar meu papel financeiro, e combinamos de nos encontrar mais tarde para assinar. Senti uma onda de controle, como se finalmente estivesse retomando o que era meu. Mas antes, precisava garantir minhas coisas. Pesquisei online por empresas de mudança em Burlington e encontrei a Green Mountain Movers, uma companhia local com boas avaliações. Liguei e falei com um cara chamado Tom, explicando que precisava de um serviço de urgência. Dá para fazer hoje? Perguntei, a voz firme. Ele hesitou, depois concordou em enviar um caminhão até o meio-dia. Entreguei a lista para ele: a TV, o sofá, a máquina de lavar, alguns itens menores como micro-ondas e a comoda do meu quarto. Isso é propriedade pessoal, falei. Estou levando o que é meu. Tom não fez perguntas, apenas confirmou o endereço e me passou um orçamento. Desliguei o telefone com um pulso firme, sentindo que estava tomando a decisão certa. Enquanto esperava, caminhei pela casa revisando minha lista. A mesa da cozinha, herança do meu avô, não era minha para levar, mas as cadeiras tinham sido compradas no ano passado, depois que minha mãe reclamou das antigas. Coloquei post-its marcando o que ficava e o que ia embora. O processo era metódico, quase tranquilizador, como se eu estivesse retomando pedaços da minha própria vida. Evitei pensar nos meus pais ou na minha irmã, focando apenas na tarefa. Cada item que eu marcava era um lembrete: aquilo era fruto do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu esforço. Aquela era a minha casa. Por volta das 10, a campainha tocou. Era Dona Linda, nossa vizinha da frente, uma senhora de 60 e poucos anos que sempre nos trazia biscoitos no Natal. Ela me viu pela janela, andando de um lado para o outro, e veio ver se estava tudo bem. Você está bem, Mônica? Perguntou, os olhos cheios de preocupação. Não contei sobre o testamento ou a decisão dos meus pais, ainda era doloroso demais, mas admiti que estava tirando algumas coisas da casa. É complicado, disse, forçando um sorriso. Ela apertou meu braço com carinho. Você sempre cuidou bem desta casa. Seja lá o que estiver acontecendo, você não merece isso. As palavras dela me atingiram em cheio, e precisei conter as lágrimas, grata pelo apoio. Logo depois, o Sr. William, outro vizinho, apareceu, ainda com as botas de trabalho sujas do turno da manhã. Ele conhecia bem meu avô, viviam trocando histórias de pescaria. Esta casa significava muito para ele, disse, olhando em volta.
E para você também, não é? Assenti, sem conseguir responder. A gentileza deles me deu força, um lembrete de que eu não estava sozinha, mesmo que minha própria família tivesse virado as costas. Agradeci e prometi explicar tudo depois. Eles foram embora em silêncio, com acenos compreensivos, me deixando voltar ao que precisava fazer. Ao meio-dia, os homens da mudança chegaram, 3 no total, em uma van branca. Caminhei com eles pela casa, mostrando os itens marcados. Trabalharam rápido, carregando o sofá e a TV para o caminhão, embrulhando a máquina de lavar em cobertores para evitar riscos. Assistir os homens carregando minhas coisas para fora foi estranho, como se eu estivesse desmontando a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, parecia certo. Eu não ia dar à minha irmã um presente de graça. Kristen ligou de novo, confirmando nosso horário de encontro e me lembrando de guardar os recibos da mudança. Isso fortalece o seu caso, disse ela. Concordei, sentindo minha determinação endurecer. No fim da manhã, a casa já estava mais vazia, mas eu me sentia mais forte. Meus pais e minha irmã achavam que poderiam apagar o meu lugar ali. Estavam prestes a aprender o contrário. No meio da tarde, o vazio era quase palpável. Minhas coisas tinham ido embora com os carregadores, e eu fiquei parada na sala, encarando as paredes nuas que ecoavam a ausência do sofá e da TV. O silêncio foi quebrado por uma batida seca na porta. Quando abri, encontrei minha irmã, Terra, com a mala aos pés e os olhos semicerrados, como se já fosse dona do lugar. Tinha acabado de chegar da Califórnia, provavelmente achando que encontraria uma casa mobiliada e pronta para ela. Respirei fundo, sabendo que aquilo não seria nada civilizado. Terra passou por mim sem pedir licença, os saltos ecoando no piso de madeira. Onde está tudo? Disparou, olhando a sala vazia. A voz afiada, carregada de direito adquirido. Cruzei os braços, permanecendo junto à porta. Levei o que é meu, respondi, mantendo o tom firme. Ela girou o corpo, o rosto corando. Seu? A mamãe e o papai disseram que esta casa é minha agora. Você não tem o direito de esvaziá-la. Dei um passo à frente, a voz firme, mas fria. Eu paguei por aquele sofá, pela TV, pela máquina de lavar, por tudo que levei. Você não contribuiu com um centavo. Os olhos dela se arregalaram, mas ela não recuou. Você acha que tem direito só porque jogou algum dinheiro aqui? Retrucou. Esta é a minha casa agora, Mônica. Você está fora. O ar parecia crepitar de tensão. Cerrei os punhos, lutando contra a vontade de gritar. Você não aparece aqui há anos, retruquei. Eu mantive essa casa de pé enquanto você vivia na Califórnia, fingindo que a gente não existia. Terra riu, um som áspero e amargo. Ah, por favor. Você ficou aqui por pena, se fazendo de filha perfeita. Mamãe e papai me escolheram por um motivo. As palavras dela cortaram fundo, mas eu não vacilei. Eles escolheram errado, disse, dando um passo mais perto. Você não faz ideia da metade do que eu fiz por esta família. Ela começou a andar pela casa, entrando na cozinha, descendo até o porão, o rosto ficando cada vez mais vermelho a cada canto vazio. As cadeiras, as cortinas. Gritou, voltando para mim. Você levou tudo. Segurei o olhar dela. Só o que eu paguei. Quero uma casa. Mobile você mesma. As mãos de Terra tremiam quando ela puxou o celular, a voz vibrando de raiva. Você é inacreditável. Vou ligar para a mamãe e o papai. Eles vão resolver isso. Dei de ombros, encostando na parede. Vai em frente. Eles não estão aqui. Ela congelou, confusa. Como assim? Não expliquei. Apenas a observei discar, os dedos trêmulos. Terra andava de um lado para o outro na cozinha, o telefone colado ao ouvido, a voz cada vez mais alta enquanto falava com minha mãe. Ela esvaziou a casa, mãe. Tá tudo vazio. Fiquei em silêncio, deixando-a desabafar. Quando desligou, me lançou um olhar cheio de ódio. Eles voltam de Montpellier hoje à noite, disse, com veneno na voz. Você acabou, Mônica? Não respondi. Apenas apontei para a porta. Você sabe onde é a saída.
Ela pegou a mala, resmungando baixo, e saiu batendo a porta com tanta força que a estrutura tremeu. Fiquei parada ali, o coração disparado, mas minha determinação inabalável. Terra achava que podia simplesmente entrar e tomar tudo. Não fazia ideia do que a aguardava. Tranquei a porta, pronta para o próximo passo. Naquela noite, eu estava no apartamento da Christine, no centro de Burlington. Minhas coisas estavam seguras em um depósito próximo. Meu celular vibrava sem parar, o nome da minha mãe piscando na tela. Deixei ir para a caixa postal. Eu já sabia o que vinha por aí. Terra os tinha chamado de volta de Montpellier, e agora eles encarariam as consequências das próprias escolhas. Eu não estava pronta para ouvir suas vozes. Ainda não. Em vez disso, tomei um gole de café no balcão da cozinha de Christine, sentindo o peso dos últimos 2 dias se assentar nos meus ossos. Quando finalmente ouvi a mensagem, a voz da minha mãe estava aguda, quase irreconhecível. Mônica, o que você fez? Tem um estranho na nossa casa. A voz do meu pai entrou logo depois, carregada de incredulidade. Um homem está dizendo que agora é o dono. Explique isso. Não retornei a ligação. A verdade era que eles tinham acabado de enfrentar a realidade que eles mesmos criaram. Kristen tinha agido rápido, usando o testamento do meu avô para abrir uma ação legal que desmascarou a farsa deles. A casa já tinha sido vendida, de forma silenciosa e legítima, para um novo proprietário, um investidor local que não perdeu a chance de comprar um imóvel em Burlington. Eu não tinha feito a venda diretamente, mas fui eu quem colocou as engrenagens em movimento, exigindo meus direitos. O celular tocou de novo, desta vez com o nome do meu pai. Atendi, mantendo a voz firme. Pai, eu não vou voltar, falei antes que ele pudesse dizer algo. Vocês esconderam o testamento do vovô. Tentaram dar minha casa para a terra. Ele gaguejou, entre raiva e choque. Nós estávamos protegendo a família. Você não pode simplesmente. Cortei suas palavras. Vocês protegeram a terra, não a mim. O testamento era claro. A responsabilidade era deles. Desliguei o telefone, as mãos tremendo, mas a determinação firme. Minha mãe ligou em seguida, a voz afiada de acusação. Mônica, você está destruindo nossa família. Venha consertar isso. Respirei fundo, minha voz gelada. Cansei de consertar os erros de vocês. Conversem com a Kristen sobre o testamento. Encerrei a ligação e silenciei o celular. Kristen estava sentada à minha frente, o laptop aberto, papéis espalhados sobre a mesa. Eles estão em pânico, disse, o olhar firme. O novo dono já tem a escritura. Eles não podem desfazer isso. Assenti, encarando minha caneca de café. A casa pela qual eu tinha lutado, na qual investi minha vida, já não era minha. Não porque eu quisesse vendê-la, mas porque as atitudes dos meus pais me forçaram a isso. Senti uma pontada de perda, mas também um alívio estranho. Eles me subestimaram, acharam que eu iria ceder sob pressão. Estavam errados. Meus pais continuaram ligando, deixando mensagens cada vez mais desesperadas. Mônica, nós somos sua família, implorava minha mãe em uma delas. Você não pode fazer isso com a gente. Eu não respondi. Cada recado pesava, mas me recusei a carregar esse fardo. O testamento do meu avô era meu escudo, à prova de que aquela casa era destinada a mim. Eu não fui quem quebrou a confiança. Foram eles. Quando a noite caiu, fiquei com Kristen, planejando meus próximos passos, ciente de que nunca mais voltaria para aquela casa nem para as mentiras que ela guardava. Meses depois, eu estava de pé no meu novo apartamento em Burlington, com a luz do sol entrando pela janela. Tinha construído uma vida só minha, livre do peso das expectativas da minha família. Consegui um emprego em uma empresa de marketing local, pequena, mas vibrante, onde minhas ideias eram valorizadas. Meus dias agora eram preenchidos com reuniões, idas rápidas ao café da esquina e noites tranquilas organizando minha mobília, meu sofá, minha TV, as peças pelas quais lutei para manter. Desde aquela noite no apartamento da Kristen, não falei mais com meus pais nem com a terra. Bloqueei os números deles. O silêncio foi pesado no começo, mas me deu espaço para respirar e redescobrir quem eu era sem a sombra deles. Ouvi por meio de um amigo em comum que Terra precisou correr para comprar uma nova casa na Califórnia.
Ela esperava herdar de graça a casa da família, mas, com a venda, teve que mexer nas próprias economias. A notícia não me trouxe alegria, mas trouxe justiça. Ela tinha presumido que poderia tomar o que não era dela, e agora aprendia o preço dessa arrogância. Imaginei-a em sua vida polida na Califórnia, assinando papéis de hipoteca, talvez se arrependendo das palavras que jogou contra mim. Não me demorei nesse pensamento. Meu foco estava no futuro, não nas dificuldades dela. Meus pais enfrentavam suas próprias consequências. Sem a casa, mudarão-se para um pequeno aluguel nos arredores de Burlington, bem distante do lar que tentaram controlar. A notícia correu rápido, e a nossa comunidade unida, vizinhos como Dona Linda e o Sr. William, que tinham me apoiado, não esconderam a decepção. A reputação dos meus pais, antes sólida, desmoronou quando todos souberam que eles tinham escondido a vontade do meu avô. Também enfrentavam dificuldades financeiras, sem um imóvel para usar como garantia e com as custas jurídicas se acumulando após as tentativas fracassadas de contestar a venda. Eu não sabia os detalhes, nem queria saber. As escolhas foram deles, e eu não iria mais carregar esse peso. Kristen se tornou meu alicerce, sempre checando como eu estava, seus instintos de advogada ainda atentos. Ela finalizou todo o processo legal, garantindo que a venda permanecesse firme e que meus direitos estivessem protegidos. Um dia, tomando café, ela sorriu e disse: "Você é mais forte do que eles jamais imaginaram." Sorri de volta, sentindo a verdade em suas palavras. Eu tinha passado anos me subestimando, derramando tudo em uma casa que achava que me definia. Mas essa aprovação me ensinou algo mais profundo: meu valor não estava preso àquele lugar nem à aprovação deles. Estava na minha capacidade de me impor, de traçar limites, de escolher a mim mesma. Aprender a impor limites foi a lição mais difícil. Cortar contato não tinha a ver com raiva, mas com proteger a minha paz. Eu já tinha dado demais, por tempo demais, tentando agradar uma família que nunca me enxergou. Agora eu sabia melhor. Caminhei pelas ruas de Burlington, passando pela beira do lago, sentindo-me mais leve. A vida que eu estava construindo não era perfeita, mas era minha erguida nos meus próprios termos.